Glória a Jesus. Boa noite, Pibam. Eu estava ali pensando em algo que eu aprendi aqui há uns domingos atrás com o pastor Davi, que pregou. Ele chegou aqui e falou assim: a oração tira nervoso. Então eu vinha já com a ideia de pedir à igreja para me acompanhar em uma jornada mais ou menos de 1 hora de oração, para ver. Mas graças a Deus que o pastor Cândido foi tocado, já fez uma oração ali, então o nervoso já vai dando lugar, né? Vai saindo e a gente consegue se sentir um pouco mais à vontade. E eu estou muito grata ao Senhor por esta oportunidade tão especial de compartilhar com os meus irmãos um pouco da palavra de Deus, a palavra que tem nos alimentado, que tem falado ao nosso coração durante esses dias. A partir do momento que o pastor enviou para nós o tema, né, servindo ao Senhor em família, e nos passou o texto, a gente já começa a meditar na palavra, a gente vai vivendo, vai trabalhando, vai pensando, vai orando, o Senhor vai falando ao nosso coração e vai fluindo. E o meu desejo é que nesta noite a palavra de Deus possa fluir abundantemente e nos fazer crescer, nos edificar, nos encher e nos fazer avançar nessa jornada de fé. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, e nós só vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, até porque a história não para no capítulo 12, ela vai adiante até o 25, mais ou menos, mas nós vamos ler para hoje do versículo 1 até o versículo 4. A minha versão aqui é a NVI. Vamos lá? Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Abrão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Eu quero orar antes de começar. Amém? Senhor, nesta noite nós queremos te pedir que a tua palavra venha fluir com toda liberdade em nossos corações. Eu quero te pedir, Senhor, que se houver algum tipo de impedimento, às vezes a gente vem cheio de problemas, cansados do dia a dia, Senhor, e a nossa mente às vezes não consegue focar no que precisa. Mas nesta noite eu quero pedir que o teu Espírito Santo venha trabalhar em nossos corações, que essa palavra possa nos edificar e nos fazer crescer e nos alimentar e enriquecer as nossas vidas em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui no capítulo 12 de Gênesis, nós encontramos uma das primeiras menções bíblicas a Abraão. A gente já conhece Abraão, né, na verdade, como pai da fé. Quando a gente pensa em Abraão, a gente já pensa no patriarca do povo judeu, que deu origem ao povo que traria a salvação para a humanidade. Mas aqui, no capítulo 12, na verdade, no finalzinho do capítulo 11, nós encontramos não o Abraão, pai da fé, nós encontramos o Abrão, um homem comum, filho de Terá, irmão de Naor, de Harã. E ele é um homem como outro qualquer na sociedade onde ele vive. Ele ainda não é o pai da fé. Abrão mora em Ur dos Caldeus, na verdade, e diz lá em Atos dos Apóstolos que o Senhor chama Abrão em Ur dos Caldeus. Moisés aqui já vai nos apresentar ele em Harã, junto com a sua família.
Mas o primeiro chamado fora em Ur dos Caldeus. Não repare eu gaguejar, é que eu estou um pouquinho nervosa, primeira vez que eu subo aqui. Mas vai sair, vamos lá. O Senhor chamara Abrão lá em Ur, ele ainda na casa do seu pai, ele ainda não era um patriarca, ele ainda não era, a gente não pode nem dizer que ele era um chefe de família, porque Terá ainda estava vivo, aquela sociedade era uma sociedade patriarcal, então o pai de todos os filhos é que era o patriarca e comumente todas as decisões relacionadas à família saíam do maioral da família. Mas Deus se apresenta para Abrão. A Bíblia não me diz que ele se apresenta para Terá. E Terá sai com Abrão e os seus filhos, menos Naor, da terra de Ur e parte em direção a Canaã, uma terra prometida. Mas ele resolve parar em Harã. E aqui no capítulo 12 nós vamos encontrar a família de Terá, junto com seus filhos Abrão. Harã também está ali, ele vai morrer aí. E o Senhor o chama. O Senhor o faz uma proposta. Na verdade, ele dá um mandamento. Ele diz: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar. Eu vou te dar uma descendência. Eu vou te fazer pai de filhos. Abrão não tinha filhos. E o Senhor lhe faz uma promessa e lhe dá uma ordenança. Mas Abrão só vai sair da terra onde ele estava quando o seu pai Terá venha falecer. Aí o Senhor aparece novamente para Abrão e diz: sai e vai em direção à promessa que eu tenho te feito. Em primeiro lugar, eu gostaria que você observasse comigo que quando o Senhor chama Abrão, ele ainda não é conhecido como o pai da fé. Ele é um homem comum, como eu já disse aqui. E o que isso nos interessa nesta noite? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a graça do Senhor, ela não escolhe pessoas em destaque. Ela não vai chamar somente aquelas pessoas ou aquelas famílias que são muito conhecidas, que têm muitas posses, que têm muitos bens, que são reconhecidas como gente muito importante. Para a graça do Senhor não existem barreiras. Então, nesta noite, nesse primeiro dia, onde nós começamos a falar sobre a família, e especificamente falamos sobre uma promessa para a nossa família, talvez no seu coração tenha um sentimento de inferioridade em relação à sua família. Talvez você olhe outras famílias e diga assim: mas a minha família, ela é muito insignificante. Talvez você olhe para você mesmo e diga: mas o que eu teria de mais para o Senhor me chamar e fazer para mim uma promessa e dizer: não, o Senhor tem algo lá com o pastor, com os irmãos que trabalham na igreja. Abrão era um cidadão comum. Abrão sequer servia ao Deus verdadeiro quando ele é chamado. Abrão reside numa cidade onde a idolatria impera. Provavelmente, Abrão era um adorador de ídolos. Em Josué vai dizer ao povo que Terá foi chamado junto com seus filhos e eles eram adoradores de ídolos. Então eu quero dizer a você nesta noite que se você tem uma família e espera do Senhor algo para a sua família, não ponha restrições, não desanime. Mas o líder da minha família é idólatra, ele não conhece o Senhor. Mas a minha família tem uma parte, só eu sirvo ao Senhor, ninguém mais. A situação é muito adversa, eles não creem em Deus. Eles são contrários a Deus. Para a graça do Senhor, não existem barreiras.
Nós não somos chamados porque merecemos. Nós somos chamados porque o Senhor é gracioso. Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8, um texto que nós conhecemos muito bem, acompanhem comigo lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, porque para que ninguém se glorie. Então guarde isso no seu coração. O Senhor não vai fazer uma promessa a você, porque você é influente na sociedade. O Senhor não vai chamar a sua família somente se a sua família for uma família de nome reconhecida em Maricá. O Senhor não vai ter um negócio com a sua casa somente se a sua casa for conhecida na Pibã. Você pode não ser conhecido por ninguém aqui na terra, mas o Senhor pode olhar para você como olhou para Abrão e resolver chamar a tua família para um negócio mais exclusivo com Ele. Isso é maravilhoso. O Senhor chega para aquele homem e talvez, eu até fiquei pensando, Abrão ainda não conhecia o Senhor. Quem sabe ele até estava indo para uma adoração comum a um de seus deuses. Alguns chegam a dizer que Abrão estudava os astros e acreditava que os astros tinham influência sobre a vida dos homens. Diferente dos crentes, né? Por favor. Não tem crente aí que consulta horóscopo, não, né? Tem ninguém que acredita que astro tem influência, não, né? Você sabe que às vezes eu tenho algumas pessoas que eu conheço que são crentes, pastor Mário, mas que botam lá no status do WhatsApp, o meu signo hoje vai isso, aquilo. Peraí. Não, irmão, não. A criatura não tem o poder do Criador. Astro não rege a nossa vida. Astros não regeram a vida de Abraão. Quem regeu a vida de Abraão foi o Senhor, o Criador dos astros e das estrelas. Talvez Abraão estava indo para uma dessas adorações e de repente Deus se apresenta para ele e dá a ele uma ordem, diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E olha que interessante, Abraão poderia até não conhecer o Senhor como nós conhecemos, então nós já estamos com um ponto de vantagem, né? Mas imediatamente ele obedece à ordem divina. Nós não vemos Abraão questionando o Senhor. Mas quem é o Senhor? Eu não vejo isso na Bíblia. Ele poderia questionar, mas ir para onde? Não. Diz a Bíblia que Abraão pega a sua família, a sua casa, os servos que ele tinha, seu sobrinho resolve lhe acompanhar e ele segue em direção à terra que o Senhor lhe prometera. E aí, tem água aqui, graças a Deus. Eu quero falar desta saída de Abraão. Sair de Ur de Harã em direção a Canaã não nos mostra apenas uma saída física. Não diz respeito apenas a se deslocar de um lugar para o outro. Eu morava em São Gonçalo, me desloquei com a minha família, com os meus móveis, com a minha casa e vim morar em Maricá. Não é só sobre isso. Quando Deus chama Abraão para sair daquela terra dominada pela idolatria e pela imoralidade, Deus está dizendo para Abraão o seguinte: eu vou te tirar de um lugar espiritual contaminado e vou levar você e a sua família para um lugar de santificação e aproximação de mim. E neste lugar, eu vou me revelar para você progressivamente.
Conforme você for avançando com a sua família em direção à minha promessa, eu vou me revelando para você e vou discorrendo os planos que eu tenho ao teu respeito. Olha que coisa linda. Eu não vou tirar você daqui de Ur e levar para Canaã, não vou tirar você de Harã e levar para Canaã, somente para que você desfrute de bens materiais, de uma terra de abundância. Isso é muito pequeno para o nosso Deus. Pensar em Deus apenas com a mente material, buscar ao Senhor, buscar bênçãos para a nossa família, limitados ao físico, é muito pequeno para o tamanho do nosso Deus. O que Deus quer de nós e da nossa casa é que nós saiamos de um lugar comum, regido pelo afastamento de Deus, e saiamos com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com tudo que temos, com as nossas posses, e caminhemos em direção a um lugar de dependência, de fé, de obediência e de consagração ao Senhor. A primeira lição que nós aprendemos com a vida de Abraão é que nós somos chamados a sair com tudo e todos os que temos para viver uma vida na presença de Deus. Leiam comigo, por favor, o capítulo 12, o primeiro versículo que nós lemos, vamos ler de novo. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Não se resume a Abraão deixar a casa física do pai. Quando Deus diz para ele sair do pai e da parentela, é porque a família de Abraão era uma família rendida à idolatria. Percebam que quando Deus manda Abrão sair de Ur, o pai vai junto. O sobrinho também. E um irmão também que vai morrer depois. Tem problema os nossos saírem conosco? De jeito nenhum, é até bom que eles saiam. Porém, nem sempre os nossos ao redor entenderão a promessa de Deus para a nossa casa. Nem sempre eles terão a mesma experiência de chamada que nós estamos tendo. Terá, pai de Abrão, sai com ele, mas quando chega em Harã, ele resolve ficar. Então a chamada para Terá não era tão predominante assim, não era tão forte como era para Abrão. Entendem? Existem coisas, existem propósitos da parte de Deus para nós e para a nossa casa que são muito pessoais. Alguns até tentarão ir juntos, mas no meio do caminho eles se envolverão com outras coisas, com outros interesses. E o que eu vou fazer aí? Eu vou prosseguir a minha jornada, porque o Senhor me deu uma ordem. Ele disse: sai do lugar aonde você está e vá até um lugar que eu tenho preparado para você. Tal como aconteceu com Abraão, o Senhor hoje nos chama para sairmos junto com a nossa casa, de um lugar de vida contaminada e regida pelo pecado, para uma vida separada de comunhão íntima e serviço a Ele. À medida em que saímos do lugar comum que rege o mundo ao nosso redor, vamos nos afastando dos domínios do pecado e nos aproximando a cada dia mais do padrão de santidade divino. Isso se chama santificação. E quando nos entregamos ao querer do Senhor, temos a garantia da sua bênção em nossa vida e na vida dos nossos. Se antes eu e a minha casa
praticávamos coisas impuras. Hoje o Senhor me chamou, me alcançou com a salvação, me deu uma promessa de uma terra prometida. Então hoje as minhas práticas são diferentes da onde eu vivia. O lugar que a minha família habita hoje não é o mesmo lugar que o mundo ao meu redor habita. Entendem? As coisas que são comuns para os filhos do mundo não são comuns para minha filha. Os entretenimentos que são banais aí para o mundo, o que tem? Isso não tem nada demais. Eu e a minha casa temos uma promessa, temos uma proposta, temos uma ordenança. Sai do lugar de impureza e imoralidade e vem habitar na minha presença, regido pelas minhas diretrizes e pela minha lei. Às vezes em casa, né, os filhos querem praticar as mesmas coisas que os demais. Coisas às vezes tão simples, né? Coisas comuns. Festinhas no colégio, por exemplo. E a gente às vezes fica numa situação até um pouco complicada, delicada. Vai participar? Não, não vai. Poxa, mas todo mundo vai participar. Nós não somos todo mundo. Mas o que tem? Tem que eu tenho um negócio na minha casa que é diferente. Eu tenho um compromisso. Na minha casa existe um dono. Ele me chamou, a mim, ao meu esposo e a minha filha. Chamou a você, a sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus netos. As suas práticas, a sua casa não é lugar de adoração a deuses mortos. Não é lugar de adoração impura. Não é lugar de imoralidade. A sua casa, a partir do momento que o Senhor te chamou e fez uma promessa para você e para a sua família, é lugar de adoração a Deus. Então, qualquer coisa, por menor que seja, que me lembre a contaminação dos anos passados na minha casa, não entra mais. Qualquer ameaça. Às vezes a filha está vendo um desenho, parece inofensivo, mas a gente passa, olha e chama atenção. Eu creio até que o Espírito Santo de Deus mesmo fala ao coração, a palavra grita, né? E você olha e diz, epa, isso aí está esquisito. Mas todo mundo está vendo. Todo mundo não tem o compromisso que nós temos. Nós fomos separados, nós fomos chamados, nós temos um compromisso novo. Nós estamos em meio a uma jornada. Nosso lugar não é aqui. Nós não terminaremos aqui, nós estamos caminhando para uma terra que nos foi prometida. Nós saímos desse lugar, estamos direcionados a outro lugar. E nesse processo, eu preciso, com a minha casa, me separar do lugar aonde eu vivia. Nossa descendência hoje não é mais sacrificada no alto de um zigurate. Zigurate era um templo que tinha em Ur, que era bem alto, ele era feito para adorar aos astros celestes. E lá em cima eram oferecidos sacrifícios, às vezes até mesmo sacrifício de vidas humanas. Mas a nossa descendência hoje, vê se vocês me entendem, irmão, eu não estou falando de morte física. Hoje não se sacrifica mais crianças a ídolos, pelo menos não aparentemente, né? Se o fazem de maneira ilegal. Naquela época era coisa comum. Hoje a nossa descendência não é mais sacrificada no alto de um zigurate,
E a nossa juventude, chamada pelo Senhor, não pode mais ter a sua vida ceifada pela morte oferecida a falsos deuses. Hoje a nossa casa, os nossos filhos precisam ser oferecidos em sacrifício ao Senhor. As músicas que cantamos hoje dentro da nossa casa, junto com a nossa família, não podem mais ser aqueles cantos imorais, que nos remetem a prazeres carnais, que nos levam à loucura. Músicas que nos tiram do juízo perfeito, que tiram os jovens do seu equilíbrio e os levam a praticar atos insanos. Músicas, filmes, livros, cultura, dizem que a cultura, eu não vejo como cultura, que tira o juízo das nossas crianças e dos nossos jovens, me permitam falar, e eles começam a ver, por exemplo, a morte como uma coisa romântica, natural, então resolvem tirar a vida. E para eles parece tudo muito natural. Mas nós estamos aqui para, com a nossa casa, proclamar que o nosso Deus é um Deus de vida. Que os nossos jovens não foram chamados para morrer, para viver em depressão, em angústia, vestidos de preto. Os nossos jovens foram chamados para a vida, para a alegria, para o alive. Para testemunhar Deus, para louvar a Deus com alegria, com júbilo, com cântico, com dança, de satisfação na presença daquele que tem uma promessa para nós. Glória a Deus. Esse caminho que Deus propõe a Abraão e a sua família é um caminho de fé e de obediência. Veja, quando o Senhor te chama para a salvação, e talvez você ainda não tenha atendido a esse chamado, talvez você que me ouça aqui, me ouça pela internet, já tenha ouvido a voz de Deus, mas ainda não se rendeu a isso. Como é que eu vou atender a Deus? Como é que eu vou deixar a minha vida, os meus amigos? Isso não quer dizer que você vai ter que deixar todos os seus amigos, mas há muitas situações em que os seus amigos mesmo te deixam, porque você deixa certas práticas que para o mundo é muito agradável. E talvez a gente pense, poxa, mas como é que eu vou deixar tudo isso em que eu sinto prazer e ir um caminho de um lugar que eu nem sei se existe? O caminho da salvação é um caminho de fé e de obediência. Quando o Senhor chama Abraão, no capítulo 12, no versículo 4, na primeira parte do versículo, diz a Bíblia assim: partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão obedece. Esse caminho é um caminho de fé e de obediência. Só é possível trilharmos o caminho da salvação em direção ao céu se nós tivermos fé e estivermos dispostos a obedecer. Agora vem uma parte um pouquinho pesada. O caminho de fé não é plano. Diz que apresenta a salvação, né, como uma coisa assim muito... Como é que eu poderia dizer, sem vocês me entenderem mal? Uma coisa muito superficial. Entendem? Apresentam o Evangelho como se fosse uma coisa assim de vitórias constantes. Um caminho só de mar de rosas. Um dia desses eu entrei no ônibus e o motorista, tão alegrezinho, né? Ele olhou para mim e falou assim, só vitória. Eu falei, amém. Aí eu sentei e pensei, falei, não, nem sempre é só vitória. Às vezes não tem vitória.
Nem sempre é só alegria. O caminho da obediência, o caminho da fé, ele não é plano. Se o Senhor te chamou para a salvação, guarde uma coisa no seu coração: provas virão. A sua fé será provada. 1 Pedro capítulo 1, do 5 ao 7, vai nos dizer assim, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Na caminhada em direção à terra da promessa, a nossa fé várias vezes sofrerá algum tipo de provação. Eu posso, por exemplo, trazer para vocês pelo menos 3 situações desafiadoras que Abraão enfrenta com a sua família ao sair em direção à terra prometida. Primeira situação que eu anotei aqui: quando Abraão chega a Canaã, a terra que o Senhor lhe prometera, ela já tem moradores. Mas o que isso tem a ver? Ora, se o Senhor me prometeu uma terra, eu imagino que eu vou chegar nessa terra e ela vai estar toda disponível para mim. Eu vou chegar com Sarai, vou chegar com Ló, vou chegar com os meus criados, os meus animais, e vou me instalar nessa terra e vou tomar posse. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Na maioria das vezes não é. Geralmente, quando o Senhor nos faz uma promessa, em seguida, nós enfrentamos situações que parecem completamente adversas ao que o Senhor nos prometeu. A Bíblia vai dizer que quando Abraão chega naquele lugar, o Senhor fala para ele o seguinte: olha, fica tranquilo, eu ainda vou te revelar algumas coisas, você vai passar dessa vida. Vamos ler o texto? Eu separei o texto aqui para a gente. O capítulo 15, o versículo 18 ao 21. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Um monte de eus. Mas percebam que no começo o Senhor diz assim: aos seus descendentes eu já dei esta terra. Você pode até estar olhando a situação e ela parecer adversa para você. Como eu vou tomar posse de uma coisa, de uma promessa que já pertence a outro? Como eu vou pegar uma terra para minha descendência se já tem não um, mas tantos povos habitando nela? Não se preocupe com a situação momentânea. Na mente de Deus, a promessa já está estabelecida. Ele já tinha dado à descendência de Abraão aquela terra. E o que Abraão faz quando o povo está ali? Ora, se Deus me prometeu, eu não sei, talvez se fosse eu e chegasse lá e tivesse um povo, sei lá, talvez eu olharia e pensaria: acho que eu me enganei. Eu vou voltar. O caminho não deve ser por aqui, eu devo ter enganado, o mapa não me dirigiu muito bem, eu estava distraído, perdi o caminho, né, irmão Júnior? Perdi a direção, perdi a entrada, acho que eu vim para o lugar errado, mas Abraão tinha uma convicção, irmãos.
É muito importante que na nossa vida cristã nós tenhamos convicção de quem nos chamou e a quem nós servimos. Quem me fez a promessa? Não pode ser uma experiência de outro. É disso que eu falo quando eu falava agora há pouco, que hoje em dia se apresenta a salvação como uma coisa muito superficial, muito assim, muito supérflua. Qualquer coisinha ela se estremece. Não. Salvação, vida com Deus, vida plena na presença de Deus tem que ser profunda. Tem que vir de uma experiência, de uma vivência, como diz o pastor Mário, íntima com o Senhor. Eu preciso viver, eu e a minha casa, experiências com o meu Deus, na intimidade do meu lar, para que quando eu chegar em alguma situação que parecer tudo contrário ao que o Senhor me prometeu e a minha fé quiser vacilar, eu me lembre dos momentos que o Senhor se apresentou para mim e disse: eu tenho um negócio com você e com a sua família. Eu vou dizer para vocês que eu estou me lembrando aqui de um momento que eu passei há pouco tempo atrás. Muito difícil na minha fé, muito difícil. Meu Deus! Talvez eu venha a passar momentos piores, porque a vida é uma progressão, né? A vida cristã, ela é uma progressão. Você passa uma coisa hoje que você acha que foi o fim e de repente vem outra maior do que aquilo. Mas assim, foi muito difícil, sabe? A fé fica por um fio e parece que aquele fio nem existe mais. E a palavra? Aí você lê a palavra, parece que não encaixa, não entra, não sei. A palavra diz uma coisa, mas a realidade está dizendo outra. E agora, o que eu faço? Eu me apego com todas as experiências que eu já vivi com meu Deus. Eu olho para os marcos em que o Senhor falou comigo e trabalhou na minha vida. E eu digo para aquela circunstância, pode estar assim hoje, mas o Deus a quem eu sirvo, que me chamou, eu tenho muita convicção de quem Ele é, porque eu já vivi outras situações com Ele, então eu vou prosseguir, mesmo que pareça que eu não tenha fé. Mesmo que a terra esteja habitada por outro povo, faça como Abraão, irmão, prossiga, tome posse, arme a sua tenda, more com a sua família, saia pela cidade, andando, caminhando, não é isso que estamos fazendo na cidade de Maricá? Vai caminhando, Abraão fazia isso, ele armava a tenda hoje aqui. Aí daí a um tempo, ele saía e ia para outro lugar e dessa maneira ele foi caminhando pela terra da promessa. Não retrocedeu quando ele chegou e viu que a terra era habitada por outro povo. Por quê? Porque ele tinha no coração muito bem vivo o dia que o Senhor falara com ele. Aí você pode dizer para mim assim, Vanusa, mas tem tanto tempo que Deus não fala comigo. Está falando agora, né? Já desse eu abri, acho que foi o Instagram, uma irmã aí estava dizendo assim, irmão, tem tanto tempo, tem 1 ano que Deus não fala comigo. Eu falei, meu Deus, ela está 1 ano sem ler a Bíblia. Deus não falava com Abraão pessoalmente todos os dias, não, irmão. Falava, pastor Mário, eu estou enganada? Não. Moisés, quando mostra Abraão saindo da terra de Harã, Abraão tem 75 anos. Quando no capítulo 25, Moisés vai falar sobre a morte de Abraão, Abraão tem 175 anos. Foram 100 anos de caminhada com o Senhor. Vocês acham que Deus falou com Abraão 36.500 vezes? Não. Nem sempre você vai ouvir a voz audível de Deus falando com você.
Vão haver dias em que a palavra vai ser falada e parece que ela não está entrando, não está encaixando, mas ainda assim, nós precisamos manter a nossa fé firme e saber em quem nós temos crido e crer que Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos vendo e podendo crer naquele momento exato. A terra já tinha povo habitando lá. Segundo desafio enfrentado por Abrão, a fome, a ameaça à sobrevivência. Aqui a coisa fica difícil. Tá, eu enfrento o desafio da fé, eu enfrento a enfermidade, eu enfrento, sei lá, a tristeza, a angústia, o problema conjugal. Ok, isso aí eu tiro de letra. Mas, de repente, Abrão lá na Terra Prometida, tudo muito bem. O capítulo 12, o versículo 10 vai nos dizer assim: houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era... Como era a fome? Rigorosa. A vida de Abrão e da sua família estavam ameaçadas pela falta de recurso. Entende? Estava escasso, estava pouco, não tinha de onde tirar, não sabia mais o que fazer, como nós vamos comer, como vamos alimentar os nossos criados, como vamos alimentar os nossos animais. Abrão tomou uma decisão. Ele desce ao Egito. Ele sai da rota que o Senhor lhe tinha proposto. E ele vai lá no Egito buscar alguma coisa com Faraó. Egito nunca é um bom lugar para se buscar recurso. A minha sobrevivência e a da minha família não depende dos recursos do Egito. E Egito na Bíblia figura muito com o mundo. E nem de Faraó. Ela depende exclusivamente do Deus que me chamou. Não é fácil, mas é necessário. Quando Abraão vai para o Egito, ele sai da rota. Ele foge do caminho da promessa. Ele tenta dar um jeito na situação que era tão difícil. E a saída da rota leva ele a cometer um erro muito terrível. Quando ele chega no Egito, ele fica com medo, porque Sara era muito linda. Sara era o sonho de toda mulher, gente. Sara devia ter aí os seus 65 anos ou um pouco mais. E ela era linda. Você vê? Pensa. Tão linda que Abraão ficou com medo. Vai que Faraó coloca os olhos em Sara, me mata para poder ficar com ela. O mesmo homem que há pouco tempo atrás saíra da sua terra num ato de fé, foi em direção a uma terra desconhecida, chegou nessa terra, já tinha habitante, ele permanece crendo que Deus lhe daria aquela terra. De repente, no momento de fome e escassez, ele começa a demonstrar falta de fé. O caminho da fé não é linear. Haverá momentos em que nós estaremos com ela firme e forte. Haverá momentos em que a nossa fé será ameaçada e nós correremos o risco de tentar resolver as coisas da nossa própria maneira. Esses momentos são cruciais. Abraão comete 2 erros nesse episódio indo ao Egito: a falta de fé e a mentira. Guarde isso com você. Deus não aprova meios de sobrevivência e escape que são baseados na mentira e no engano.
Ah, mas a minha família está correndo risco, o dinheiro está escasso, a situação, a firma vai falir. Aí alguém chega e te faz uma proposta. Se você der um jeitinho, se você agir como os demais do Egito agem, talvez ainda tenha uma esperança para a sua firma, para a sua casa, para o seu trabalho. É só uma mentirinha. É só camuflar um pouquinho. É só tomar uma atitude fora do querer divino. Irmão, a sobrevivência de Abraão e da sua família não dependia dos recursos do Egito e nem das decisões de Faraó. A sobrevivência de Abraão e da sua casa dependia exclusivamente da provisão que o Senhor lhe daria dia após dia. Talvez você esteja passando um momento de extrema dificuldade dentro da sua casa. E talvez esteja sendo feito para você propostas que vêm para que você haja de maneira que vá manchar a tua vida com Deus e a tua reputação em Cristo. Saiba e creia que o Deus que te chamou, o provedor da tua vida, Ele é maior e mais suficiente do que qualquer provisão que o mundo possa te dar. Eu vou avançar um pouquinho. Outro desafio que Abraão enfrenta nessa caminhada, o tempo de espera. O Senhor fez uma promessa de lhe dar uma terra e de lhe dar uma descendência. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, você terá uma descendência, você será pai de reis. Mas isso não foi cumprido de um dia para o outro. A nossa vida cristã, ela não se resolve da noite para o dia. Hoje eu sou ímpio, amanhã eu sou santo. Não, ela é uma caminhada progressiva. E nessa caminhada tem momentos em que a gente espera as coisas acontecerem, porque nesse momento de espera, Deus está fortalecendo a nossa comunhão com Ele. Ele está trabalhando a nossa fé, Ele está trabalhando a nossa vida, Ele está nos capacitando para receber aquilo que Ele tem para nós. E esse momento de espera, às vezes, pode se tornar um problema se nós nos deixarmos vencer pela ansiedade. Veja lá no capítulo 16, do versículo 1 e o 2, o que nos diz? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, olha aí o Egito de novo, chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Às vezes nós vivemos momentos difíceis e a ansiedade tende a nos dominar. Nesses momentos, nós precisamos estar atentos, porque se tomarmos decisões regidos pelos nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa ansiedade, nós poderemos pagar um preço muito alto, como Abraão pagou com a sua família. Não havia na promessa de Deus para a casa de Abrão uma Agar e um Ismael. A promessa era Isaque. Ah, mas a situação está muito difícil, Vanusa, a ansiedade está batendo muito forte, eu estou à beira da morte, eu não sei mais o que fazer, a promessa não se cumpre, Deus não age, Deus não faz, o que eu faço? A Bíblia traz a solução para nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, o que diz? Vamos falar junto? Para mandar o sono embora. Lançando... Porque...
a ansiedade chegou, lança sobre o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 6, o que nos diz? Não antes chegou a crise na minha família. E vou te falar, aqui nesse caso era a espera. Mas existem momentos na família em que nós enfrentamos crises, as mais diversas. Às vezes até mesmo no relacionamento conjugal. E a tendência que nós temos é agir como se agiria se estivéssemos em Ur. Qual é a atitude do mundo quando se enfrentam crises conjugais? Vou me separar. Os nossos gênios não se combinam. Não bate. Eu errei, eu escolhi errado. Tá difícil. Não dá para seguir adiante. A ansiedade, a agitação emocional nos cega e nos faz tomar atitudes das quais nós podemos nos arrepender amargamente. Se hoje o teu casamento está em crise, se hoje você está vivendo um problema familiar com os seus filhos, não deixe que a ansiedade domine a sua vida e dite as decisões que você vai tomar dentro da sua casa. Dobre os seus joelhos, junto com a sua esposa, com o seu marido e com os seus filhos. Mas a gente nem se fala direito. Não tem problema, não precisa falar um com o outro, fala com Deus. Senhor, eu não consigo mais. Senhor, o amor está acabando. Senhor, eu não sei como lidar com esta situação. Irmão, eu tenho certeza que o Deus que te separou não te deixará desamparado e desorientado. O Senhor renovará a tua casa, a tua família, os teus laços. Senhor, chegou num ponto o meu filho que ninguém mais dá jeito. Lança sobre ele a sua ansiedade. Eu tenho certeza que o Senhor te ouvirá e trará a solução para o seu problema. E por fim, como diz os nossos irmãos, caminhando para o final. Caminhando para o final. A jornada de fé deve ser regida pela obediência e entrega irrestritas. Vamos lá. Abrão já passou por tudo isso. Já vivenciou todas essas coisas. E quando parece tudo bem, Isaac nasceu, a descendência já está aí, agora é só sentar e esperar o cumprimento da promessa. O que Deus fala para ele lá no capítulo 22, versículo 1 e 2? Vamos ler junto? Essa hora a gente já está cansado, a gente vai lendo, dá aquele ânimo, né? Então... E... o filho não era o cumprimento da promessa? Não era dele que Deus daria uma descendência? Como Deus chega para Abraão e pede que ele mate o único filho que ele tinha na sua velhice? A jornada de fé deve ser regida pela obediência e entrega irrestrita. O negócio não era com Isaac, era com Abraão. Deus não queria, quando Deus pede Isaac, na verdade, Ele quer Abraão. Se o Senhor tem algo com você e com a sua família,
Se você recebeu do Senhor um chamado para viver a salvação na sua casa, tem que haver entrega total e irrestrita. Mas vai morrer, o Senhor pode ressuscitar. Mas acabou, o Senhor pode fazer multiplicar. Mas a porta está fechada. O Senhor abre porta que está fechada, mas não tem porta. O Senhor faz surgir a porta, abre ela e te faz passar em vitória. Vamos ficar de pé, por favor. Creia no Deus que te chamou. Tenha convicção do Deus a quem você serve. Entregue a Ele a sua vida, a sua casa, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Se ofereça diante do altar do Senhor e descanse nele, porque as demais coisas Ele fará. O pastor me deu a liberdade de convidar para orarmos pela família. E eu queria convidar você que quer colocar a sua família no altar do Senhor. Você que já tem recebido a chamada de Deus na sua vida, mas você não quer seguir sozinho, você quer seguir com a sua casa. Eu quero a minha casa toda aos pés de Cristo. Já tenho, graças a Deus, o meu marido. Você pode vir aqui, Cláudio, para a gente orar junto pelas famílias? Já tenho o meu esposo, que Deus já me deu, já seguimos juntos nessa jornada de 23 anos na presença de Deus. E agora eu tenho uma filha de 10 anos de idade. Quase todas as noites eu vou ao quarto da minha filha, coloco as mãos na cabecinha dela e digo: Senhor, atrai ela para a Tua presença. Eu quero a minha casa no altar do Senhor. Eu quero convidar você que está aqui ou em casa e de repente você está sozinho, se sentindo sozinho, porque o cônjuge não está na mesma jornada que você. Eu quero te convidar hoje a colocar esse marido, essa esposa aos pés de Cristo e pedir que o Senhor venha trazer vida dentro da sua casa. Eu quero convidar você que está em casa, me ouvindo, para dobrar os seus joelhos se for possível. Se não for, você fecha os seus olhos. Se não for, eleve o teu pensamento e ore ao Senhor pelo teu filho, que está longe, que você não sabe nem aonde ele está, mas você vai colocá-lo hoje na presença de Deus e pela fé, você vai sacrificar a tua vida e dizer: Senhor, Ele é teu, traga para a tua presença. E vamos ver o que o Senhor fará. O Senhor faça milagres. Bendito Deus, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e ela é poderosa para fazer muito mais daquilo que pensamos ou pedimos. Todas as pessoas que vieram aqui à frente vieram num ato de fé. Ouviram o que o Senhor fez na vida de Abraão, as suas promessas, o seu progresso e a confirmação de que o Senhor estava com ele. E como Abraão nos dias de hoje, eles vieram aqui também, trazendo seus pares, os seus filhos, a sua casa representada. E nós queremos te pedir nesta hora, Senhor, que a tua mão bendita seja estendida sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui, e que eles venham ver dentro da tua casa todas as promessas tuas sendo realizadas, a tua provisão, a tua segurança, o teu amor, o teu companheirismo e principalmente, Senhor, a tua salvação.
estabelecida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós nesta noite oramos a Ti, crendo que o Senhor ouve a nossa oração, e testificamos que o Senhor é o nosso Deus, e fazemos isso com fé, no nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco dentro da nossa casa e use a nossa família para a glória do nome dEle. Amém.